Na imponente mansão do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, o amanhecer trazia consigo a agitação típica de mais um dia na vida dos Weinmann. Arthur, herdeiro de uma das maiores empresas calçadistas do Rio Grande do Sul, observava a cidade despertar de sua varanda, enquanto tomava seu chimarrão matinal. Aos 45 anos, carregava no semblante a satisfação de quem conquistou sucesso nos negócios. Mas seus olhos castanhos denunciavam uma melancolia que nem todo o dinheiro do mundo poderia curar. No andar de baixo, Isabel Azambuja já estava de pé desde as 5 da manhã, preparando o desjejum elaborado que Helena, a esposa de Arthur, exigia todas as manhãs. Com movimentos precisos e silenciosos, a empregada de 35 anos organizava a mesa com esmero, sabendo que o menor deslize seria motivo para mais uma das famosas crises de Helena Cruyff Weinmann. "Bah, mãe, deixa que eu ajudo", sussurrou Gabriela, sua filha de 9 anos entrando na cozinha ainda de pijama. Isabel sorriu, ajeitando os cabelos escuros da menina com carinho. "Não precisa, Gabi. Volta para a cama, ainda é cedo", respondeu baixinho, mas sabia que era inútil. Sua filha sempre foi uma criança diferente, madura demais para sua idade, com olhos atentos que pareciam enxergar além das aparências. O som dos saltos de Helena ecoou pelo corredor de mármore, anunciando sua chegada triunfal à cozinha. Impecavelmente vestida, mesmo àquela hora da manhã, a socialite de 38 anos carregava consigo uma aura de superioridade que fazia o ambiente ficar instantaneamente mais pesado. "Isabel, o café está atrasado novamente", declarou sem sequer um bom dia. "E por que sua filha está aqui na cozinha a essa hora? Já não conversamos sobre isso?" Antes que Isabel pudesse responder, Arthur entrou na cozinha, trazendo consigo o aroma de café recém-passado e uma presença que amenizava a tensão do ambiente. "Bom dia para todos", cumprimentou com sua habitual gentileza. Seus olhos encontraram os de Isabel por um breve momento, um encontro silencioso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. "Bom dia, seu Arthur", respondeu Gabriela com entusiasmo, recebendo um sorriso caloroso do patrão. Helena observou a cena com desagrado mal disfarçado. "Arthur, querido, não se esqueça que temos o jantar com os Schaefer hoje à noite. Precisamos discutir os detalhes do novo empreendimento em Novo Hamburgo", Helena comentou, mudando estrategicamente de assunto. O empresário assentiu, embora seu interesse genuíno estivesse na pequena Gabriela, que agora ajudava discretamente sua mãe a organizar as xícaras. Havia algo na simplicidade e honestidade daquela menina que o tocava profundamente. A manhã seguiu seu curso, com Helena mergulhada em telefonemas intermináveis sobre eventos sociais e Arthur em videoconferências com executivos de sua empresa. Isabel e Gabriela moviam-se pela casa como sombras eficientes, mantendo tudo em perfeita ordem. Durante o almoço, Helena fez um anúncio que mudaria o rumo de todas aquelas vidas. "Arthur, precisamos conversar em particular. Tenho uma notícia importante." O tom de sua voz fez Isabel congelar momentaneamente enquanto organizava a louça. Gabriela, que brincava silenciosamente num canto da sala de jantar com seu tablet, ergueu os olhos, captando uma estranha tensão no ar. "Claro, Helena", respondeu Arthur, seguindo a esposa até o escritório. Isabel e Gabriela trocaram olhares preocupados, sentindo que algo significativo estava prestes a acontecer naquela casa que há tanto tempo abrigava não apenas pessoas, mas também segredos cuidadosamente guardados. O que ninguém percebia era que, por trás da fachada de família perfeita, uma teia de mentiras começava a se desenrolar, e a pequena Gabriela, com sua perspicácia além da idade, seria a primeira a identificar os fios soltos daquela trama elaborada. A mansão do Três Figueiras, com suas paredes imponentes e jardins meticulosamente cuidados, guardaria em breve revelações que mudariam para sempre a vida de seus habitantes. O escritório da mansão Weinmann, com sua decoração austera e elegante, testemunhou o momento em que Helena, com um sorriso enigmático, revelou a Arthur a notícia que mudaria o destino de todos. Estava grávida. "Mas isso é maravilhoso!", exclamou Arthur, abraçando a esposa com genuína alegria. Após 15 anos de casamento, o sonho de ser pai finalmente se realizaria,
Seus olhos brilhavam de emoção enquanto imaginava todas as possibilidades que aquela nova vida traria. Do lado de fora do escritório, Gabriela brincava com seu tablet quando captou fragmentos da conversa. A menina observou através da fresta da porta a cena que se desenrolava, notando algo estranho na expressão de Helena. Um quê de calculismo que destoava da alegria do momento. As semanas seguintes trouxeram uma transformação visível à mansão. Helena, sempre obcecada por status, transformou a gravidez em seu novo projeto social. O quarto do bebê foi decorado por um famoso designer de interiores de Porto Alegre. As roupas eram importadas das mais exclusivas boutiques europeias. E uma agenda meticulosa de chás de bebê começou a ser planejada. Isabel observava tudo com discreto interesse, principalmente o modo como Arthur parecia florescer com a perspectiva da paternidade. Ele passava mais tempo em casa, participava ativamente dos preparativos e, nas raras ocasiões em que Helena permitia, até ajudava a escolher pequenos detalhes para o quarto do bebê. Trilegal vai ser ter um bebê na casa, né, mãe? Comentou Gabriela uma tarde, enquanto ajudava Isabel a organizar as novas roupinhas que haviam chegado. Isabel sorriu, mas seu sorriso carregava uma ponta de preocupação. Havia algo no comportamento de Helena que não parecia natural. A futura mãe raramente falava sobre o bebê em si, concentrando-se apenas nos aspectos superficiais da gravidez. Suas conversas giravam em torno de festas, decoração e das últimas tendências em moda gestante. O contraste com o entusiasmo genuíno de Arthur era gritante. Uma tarde, enquanto Arthur estava em uma reunião importante em Novo Hamburgo, Helena recebeu uma visita inesperada. Gabriela, que estava fazendo sua lição de casa no jardim de inverno, observou a chegada de um homem alto e elegante, que foi rapidamente conduzido por Helena até a área da piscina, longe dos olhos curiosos dos empregados. A menina, movida por uma curiosidade instintiva, aproximou-se silenciosamente do local, escondendo-se atrás de uma das colunas da área externa. O que ouviu fez seu pequeno coração acelerar. "Precisamos ser mais cuidadosos, Helena." A voz grave do homem soava preocupada. "Arthur não pode desconfiar de nada." "Relaxa, Vicente", respondeu Helena com uma risada que Gabriela nunca havia ouvido antes. "Arthur está tão empolgado com a ideia de ser pai que não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Além disso, já planejei tudo. Depois que o bebê nascer, vamos ter todo o tempo do mundo." Gabriela sentiu suas mãos tremerem. Mesmo com sua pouca idade, compreendia a gravidade do que acabara de descobrir. O bebê que Arthur tanto amava não era seu filho. A menina correu para dentro da casa, seu mundo pequeno chacoalhado pela magnitude do segredo que agora carregava. Encontrou sua mãe na lavanderia organizando lençóis. "Que foi, Gabi? Parece que viu assombração", Isabel perguntou, notando o rosto pálido da filha. "Nada, mãe", respondeu automaticamente, mas sua mente fervilhava. Como poderia contar a Arthur, aquele homem tão bom que sempre a tratou com carinho, que sua esposa o estava enganando dessa maneira? Naquela noite, durante o jantar, o contraste entre a felicidade de Arthur e a falsidade de Helena tornou-se insuportável para Gabriela. Cada sorriso da patroa, cada momento de falsa ternura com o marido, fazia o estômago da menina se contorcer. Isabel percebeu a inquietação da filha, mas atribuiu ao cansaço do dia. Não imaginava que sua pequena Gabriela carregava um segredo capaz de destruir a aparente harmonia daquela casa. O sol se pôs sobre a mansão do Três Figueiras, pintando o céu de Porto Alegre com tons de laranja e vermelho. Enquanto a noite caía, Gabriela permanecia acordada em seu quarto, o peso da verdade impedindo-a de dormir. Em sua cabeça de criança, uma batalha se travava entre o desejo de fazer a coisa certa e o medo das consequências que sua revelação poderia trazer. Os dias na mansão Weinmann passavam com uma tensão quase palpável, especialmente para Gabriela. A menina, acostumada a circular pelos corredores com a leveza típica da infância, agora carregava em seus pequenos ombros o peso de um segredo maior que ela. Helena, por sua vez, parecia cada vez mais absorta em sua performance de grávida perfeita. Naquela manhã ensolarada de domingo, organizava mais um de seus pomposos chás de bebê no jardim da mansão,
repleto de socialites porto-alegrenses. Isabel, arruma mais essas flores. E, pelo amor de Deus, tira essa guria da volta das visitas, ordenou Helena, gesticulando em direção a Gabriela, que observava timidamente os preparativos. Arthur, que descia as escadas naquele momento, interveio com sua habitual gentileza. Deixa a Gabi, Helena. Ela não está incomodando ninguém. O olhar que trocou com Isabel não passou despercebido por Gabriela. Era sempre assim. Pequenos momentos, olhares furtivos, sorrisos contidos. A menina já havia notado há muito tempo como seu Arthur ficava diferente quando sua mãe estava por perto, como seus olhos ganhavam um brilho especial. Durante o chá, enquanto as convidadas se deliciavam com docinhos finos e café colonial, Gabriela permaneceu escondida atrás de uma das grandes figueiras do jardim, seu local preferido para observar sem ser vista. De lá, podia ver Vicente, o amigo da família, como Helena o apresentava, chegando discretamente pela entrada lateral. Barbaridade como esse homem tem coragem, murmurou para si mesma, usando uma expressão que sempre ouvia de sua mãe. O evento seguiu seu curso, com Helena exibindo sua barriga de 5 meses em um vestido caríssimo, enquanto Arthur, orgulhoso, apresentava aos convidados o projeto do quarto do bebê. A falsidade da cena fazia o estômago de Gabriela revirar. Naquela noite, após a festa, Isabel encontrou sua filha especialmente quieta, sentada na pequena varanda de seu quarto dos fundos, observando as luzes da cidade. "Que foi, minha prenda? Tá muito quietinha?" perguntou, sentando-se ao lado da filha. Gabriela hesitou, brincando com a barra de seu vestido. "Mãe, se a gente sabe de uma coisa muito ruim que alguém fez, a gente tem que contar?" Isabel franziu o senho, surpresa com a profundidade da pergunta. "Depende, Gabi. Às vezes a verdade pode machucar muito as pessoas, mas mentira também machuca, só que de um jeito diferente, mais demorado. Mas e se a verdade vai deixar alguém muito triste? Alguém que a gente gosta muito." Isabel abraçou a filha, sentindo que havia algo importante por trás daquelas perguntas. "Gabi, às vezes a gente precisa ser corajoso e fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil, mas não precisa ter pressa. O tempo certo vem naturalmente." Na manhã seguinte, Arthur precisou viajar para Novo Hamburgo, onde sua empresa estava expandindo. Antes de sair, passou pela cozinha para seu chimarrão matinal, encontrando Isabel sozinha. "Cuida bem deles enquanto eu estiver fora", pediu com um sorriso terno que fez Isabel corar. "Sempre cuido, seu Arthur", respondeu baixinho, evitando seu olhar. O que nenhum dos dois percebeu foi Gabriela, parada na porta da cozinha, observando a cena com seus olhos perspicazes. A menina via o amor contido naqueles gestos simples, um amor sufocado por convenções sociais e pela presença opressora de Helena. Durante a ausência de Arthur, Helena recebeu mais uma visita de Vicente. Desta vez, Gabriela, determinada a descobrir mais sobre aquela trama, conseguiu gravar parte da conversa em seu tablet, escondida atrás de uma das cortinas da sala. "O divórcio está quase garantido", dizia Vicente. "Depois que o bebê nascer, é só uma questão de tempo até convencermos Arthur que é melhor assim." "Ele vai ficar arrasado quando descobrir", respondeu Helena, com uma risada cruel. "Mas o que posso fazer se me apaixonei por você? Arthur é um bom homem, mas nunca me deu o status que você pode me dar em Porto Alegre." Gabriela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Como podiam ser tão cruéis com alguém tão bom quanto Arthur? Naquela noite, a menina mal conseguiu dormir, o peso da verdade se tornando cada vez mais insuportável. A volta de Arthur de sua viagem a Novo Hamburgo trouxe consigo uma mudança no ambiente da mansão. Ele retornou mais pensativo, com um brilho diferente no olhar, como se algo importante tivesse acontecido durante sua ausência. "Barbaridade! Como foi boa a viagem!" comentou animado durante o café da manhã. "A nova fábrica vai gerar mais de 200 empregos diretos." Helena mal prestava atenção, absorta em seu telefone, planejando mais um de seus eventos sociais. A indiferença dela ao entusiasmo do marido não passou despercebida por Gabriela, que tomava seu café com leite em um canto da cozinha. "Que tri, seu Arthur", respondeu a menina, genuinamente interessada.
O senhor vai construir mais sapatos? Arthur sorriu, agradecido pelo interesse sincero da pequena. Isso mesmo, Gabi. E quem sabe um dia tu não vai trabalhar lá também? Pelo amor de Deus, Arthur, interferiu Helena, finalmente erguendo os olhos do celular. Não coloca essas ideias na cabeça dela. Já não basta a mãe ser empregada? O comentário maldoso fez Isabel, que organizava a louça, ficar tensa. Arthur percebeu e imediatamente mudou seu tom de voz. Helena, não tem necessidade disso. A Gabi é uma menina inteligente e pode ser o que ela quiser. Aquela pequena discussão foi a gota d'água para Gabriela. Ver sua mãe sendo humilhada, somado ao segredo que carregava, deu à menina a coragem que precisava. Naquela tarde, enquanto Helena estava em sua aula de pilates, Gabriela procurou Arthur em seu escritório. Bateu timidamente na porta, seu coração batendo tão forte que parecia que ia pular do peito. Pode entrar, Gabi. A voz gentil de Arthur a acalmou um pouco. A menina entrou apertando seu tablet contra o peito. Seu Arthur, eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. Mas o senhor tem que prometer que não vai ficar muito triste. Arthur franziu o senho, intrigado pela seriedade da menina. Claro, Gabi. Pode me contar qualquer coisa. Com mãos trêmulas, Gabriela mostrou a gravação que havia feito da conversa entre Helena e Vicente. À medida que Arthur ouvia, seu rosto ia mudando de expressão. A cor abandonou suas faces e suas mãos, sempre firmes, começaram a tremer. Faz tempo que eu vi eles conversando assim, continuou Gabriela com lágrimas nos olhos. Eu não queria contar, mas a dona Helena é muito má com a minha mãe e o senhor é tão bom com a gente. Não achei justo. Arthur permaneceu em silêncio por longos minutos, tentando processar a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Obrigado por me contar, Gabi. Tu é uma menina muito corajosa. O senhor não vai brigar com a minha mãe, né? Ela não sabe de nada. Claro que não, Gabi. Arthur garantiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Mas agora eu preciso de um tempo sozinho, tá bem? Gabriela saiu do escritório com o coração pesado, mas sentindo-se um pouco mais leve por ter compartilhado aquele segredo terrível. Encontrou sua mãe no corredor, que imediatamente notou seu estado alterado. Que houve, minha prenda? Perguntou Isabel, preocupada. Nada, mãe, respondeu Gabriela, abraçando-a forte. Só queria dizer que eu te amo muito. Naquela noite, o jantar na mansão foi silencioso. Arthur mal tocou na comida, observando Helena com um olhar diferente, como se a visse pela primeira vez. Sua esposa, alheia à tempestade que se formava, continuava falando sobre os preparativos para o chá de bebê do mês seguinte. Isabel, sempre atenta, percebeu a mudança no patrão. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, misturada com algo que parecia determinação. Quando serviu o café após o jantar, suas mãos se encontraram brevemente, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar como ele a olhou diferente. O que ninguém sabia era que, naquele momento, Arthur já havia tomado uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos naquela casa. Em seu escritório, sobre a mesa de mogno, repousava o cartão de um conhecido detetive particular de Porto Alegre. Na discreta cafeteria do Moinhos de Vento, Arthur encontrou-se com Rodrigo Pacheco, um dos investigadores particulares mais respeitados de Porto Alegre. O local, frequentado pela elite da cidade, oferecia a discrição necessária para uma conversa daquela natureza. Bah, seu Arthur, isso que o senhor me conta é um caso e tanto, comentou Rodrigo após ouvir o relato sobre a gravação feita por Gabriela. Mas pode deixar comigo. Vou descobrir tudo sobre esse tal de Vicente. Arthur girava a cuia de chimarrão entre as mãos, pensativo. A bebida, normalmente um conforto, agora mal amenizava sua angústia. Preciso de provas concretas, Rodrigo. Não posso tomar nenhuma decisão baseado apenas na palavra de uma criança, por mais que eu confie na Gabi. Enquanto isso, na mansão, Helena continuava com seus preparativos para o bebê, completamente alheia à tempestade que se formava. Isabel observava as mudanças no comportamento de Arthur com crescente preocupação, notando como ele evitava olhar para a esposa durante as refeições. Uma tarde, enquanto Helena estava em mais um de seus compromissos sociais, Arthur encontrou Isabel sozinha no jardim de inverno,
cuidando das orquídeas que eram seu orgulho. Essas flores só ficam assim porque tu tem um dom especial, Isabel, comentou ele, aproximando-se. Isabel corou, ajeitando nervosamente o avental. Que é isso, seu Arthur? É só um pouco de paciência e carinho. Como a Gabi, ele respondeu com um sorriso triste. Ela também tem esse jeito especial de cuidar das coisas e das pessoas. O olhar que trocaram disse mais que palavras. Isabel sentiu seu coração acelerar, percebendo que algo importante havia mudado na dinâmica da casa, mesmo que não soubesse exatamente o quê. As semanas seguintes trouxeram revelações surpreendentes. Rodrigo descobriu que Vicente Martins era um empresário do ramo imobiliário, conhecido nos círculos sociais de Porto Alegre por seus empreendimentos de luxo. Mais importante, era casado, pai de 3 filhos e mantinha um caso com Helena há pelo menos 2 anos. Trilegal esse prédio novo do Vicente, né? Comentou Helena durante o jantar, folheando uma revista de decoração. Seria um ótimo investimento pra gente. Arthur observou a esposa com um olhar que misturava tristeza e incredulidade, como não havia percebido antes os sinais tão evidentes. Gabriela, sempre atenta, percebia as mudanças sutis no ambiente da casa. Numa manhã encontrou Arthur sozinho na biblioteca, parecendo especialmente abatido. "O senhor tá triste por causa do que eu contei?" perguntou, com a sinceridade típica das crianças. Arthur a puxou para um abraço carinhoso. "Não, Gabi. Tô triste porque às vezes os adultos fazem escolhas muito erradas. Mas tu fez a coisa certa em me contar." A investigação de Rodrigo revelou mais detalhes chocantes. Vicente e Helena tinham um plano meticuloso. Após o nascimento do bebê, ela pediria o divórcio, alegando incompatibilidade. O valor da indenização seria usado para investir nos empreendimentos de Vicente, que prometera deixar a esposa assim que o plano se concretizasse. "Tem certeza absoluta?" perguntou Arthur ao investigador em mais um encontro no café. "Absoluta. Tenho gravações, fotos, extratos bancários. Eles não foram muito cuidadosos, achavam que ninguém desconfiaria." Naquela noite, voltando para casa, Arthur parou seu carro na beira do Guaíba. O pôr do sol tingia o céu de vermelho, refletindo nas águas do rio. Ficou ali, observando os barcos passarem, pensando em como sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Ao chegar em casa, encontrou Isabel na cozinha, preparando um bolo de cenoura que enchia o ambiente com seu aroma acolhedor. "Aceita um café, seu Arthur?" ofereceu ela, notando seu semblante cansado. "Aceito sim, Isabel", respondeu ele, sentando-se à mesa da cozinha. "Sabia que esse cheirinho de bolo me lembrou da minha infância em Novo Hamburgo? Minha avó fazia um igualzinho." Por um momento, ali na simplicidade da cozinha, Arthur sentiu uma paz que há muito não experimentava. O sorriso sincero de Isabel, o aroma do café recém-passado, a conversa despretensiosa. Tudo contrastava drasticamente com a falsidade que vivera nos últimos anos. O som dos saltos de Helena no corredor quebrou aquele momento de tranquilidade. Arthur se levantou, sabendo que em breve teria que tomar decisões que mudariam para sempre o rumo de todas aquelas vidas. O outono em Porto Alegre pintava as ruas com tons de vermelho e dourado quando Arthur finalmente decidiu confrontar Helena. Escolheu uma noite em que ela havia acabado de retornar de mais um de seus eventos sociais, o rosto corado pelo vinho e pela animação da festa. "Precisamos conversar", disse ele, sua voz firme ecoando pelo escritório da mansão. Helena se acomodou elegantemente numa das poltronas de couro, acariciando sua barriga de 7 meses. "Claro, querido. Aconteceu alguma coisa na fábrica?" Arthur depositou sobre a mesa uma pasta contendo todas as evidências reunidas por Rodrigo. Fotos, conversas gravadas, extratos bancários. "Não, Helena. Aconteceu algo bem aqui, na nossa casa." À medida que folheava os documentos, o rosto de Helena foi perdendo a cor. Suas mãos, sempre tão firmes ao segurar taças de champanhe em festas, agora tremiam visivelmente. "Isso é ridículo", tentou argumentar, mas sua voz fraquejou. "São montagens, óbvio que são montagens." "Como tu pode, Helena?" A voz de Arthur saiu embargada. "Não bastava me trair. Tinha que inventar essa gravidez?
Fazer eu me apegar a uma criança que nem é minha? Na cozinha, Isabel tentava manter Gabriela distraída com a preparação de um pudim, mas os gritos que vinham do escritório eram impossíveis de ignorar. Mãe, sussurrou Gabriela, agarrando-se à cintura de Isabel. Calma, minha prenda, respondeu Isabel, abraçando a filha. Às vezes os adultos precisam conversar assim, meio alto, para resolver as coisas. No escritório, Helena finalmente deixou cair sua máscara de perfeição. E o que tu esperava, Arthur? Que eu me contentasse com essa vida medíocre? Tu passa mais tempo cuidando daquela tua fábrica em Novo Hamburgo do que comigo. Medíocre? Arthur riu sem humor. Tu tem tudo do bom e do melhor. Nunca te faltou nada. Faltou amor, Arthur. Ela explodiu. Tu sempre foi mais atencioso com aquela tua empregadinha e a guria dela do que comigo. O silêncio que seguiu aquela acusação foi ensurdecedor. Arthur encarou a esposa, percebendo pela primeira vez como nunca tinha realmente a conhecido. Quero tu fora dessa casa até amanhã, declarou ele, sua voz agora controlada. Meus advogados vão entrar em contato. Tu não pode fazer isso comigo, Helena gritou, levantando-se bruscamente. Eu tô grávida. De outro homem, Helena. Um homem casado que, pelo que soube, não tem a menor intenção de largar a família por ti. O rosto de Helena se contorceu numa máscara de fúria e desespero. Ela agarrou um porta-retratos da mesa e o atirou contra a parede, fazendo Isabel e Gabriela, que ouviam tudo da cozinha, se sobressaltarem. Tu vais se arrepender disso, Arthur Weinmann, ameaçou, caminhando em direção à porta. Vou destruir tua reputação em Porto Alegre inteira. Pode tentar, respondeu ele calmamente. Mas acho que teus amigos da sociedade vão ficar mais interessados em saber como tu enganou um homem de bem, fingindo uma gravidez para dar o golpe junto com um amante casado. Helena parou na porta, suas costas rígidas de tensão. Por um momento, pareceu que ia dizer algo mais, mas apenas girou nos calcanhares e saiu, seus saltos ecoando pelo corredor como um tambor de guerra. Minutos depois, Arthur ouviu o som de portas batendo no andar de cima e gavetas sendo abertas e fechadas com violência. Helena começava a recolher seus pertences. Exausto, ele se deixou cair na poltrona do escritório. Foi quando notou um movimento na porta. Isabel estava parada ali, segurando uma xícara de chá. Achei que o senhor podia precisar, disse ela suavemente, aproximando-se para entregar a xícara. É de camomila. Ajuda a acalmar. Seus dedos se tocaram levemente na troca da xícara e Arthur sentiu um calor reconfortante se espalhar por seu peito. Obrigado, Isabel. Não só pelo chá, por tudo. Isabel apenas sorriu, um sorriso doce e compreensivo que dizia mais que palavras. Antes de sair, parou na porta. Seu Arthur, seja lá o que acontecer, o senhor fez a coisa certa. Naquela noite, enquanto Helena arrumava suas malas no andar de cima, Arthur permaneceu no escritório, bebericando o chá e observando as fotos antigas na parede. Era o fim de um ciclo, mas talvez, pensou ele olhando a xícara em suas mãos, também fosse o começo de algo novo. Os dias que se seguiram à partida de Helena trouxeram uma mudança perceptível ao ambiente da mansão no Três Figueiras. O silêncio dos salões, antes opressivo e carregado de falsidade, deu lugar a uma tranquilidade acolhedora. As manhãs, que antes eram marcadas por ordens ríspidas e exigências intermináveis, agora fluíam com uma naturalidade quase musical. Arthur dedicou-se ainda mais ao trabalho, fazendo viagens constantes entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. A fábrica estava em plena expansão e mergulhar nas responsabilidades ajudava a manter sua mente ocupada. No entanto, eram os momentos em casa que começavam a ganhar um novo significado. Que tal um chimarrão no jardim, seu Arthur? Convidou Isabel numa tarde de domingo, notando como ele parecia cansado após uma longa semana de trabalho. Bah, uma cuia agora cairia bem, respondeu ele, seguindo-a até o jardim de inverno, seu lugar preferido na casa. Gabriela, que brincava com seu tablet num canto, ergueu os olhos com um sorriso. A menina havia florescido ainda mais após a partida de Helena, como uma flor finalmente livre da sombra, que a impedia de crescer. Posso ficar aqui com vocês? Perguntou ela, já se aproximando. Claro que pode, prenda, respondeu Arthur, bagunçando carinhosamente os cabelos da menina.
Quem sabe tu não aprende a fazer um chimarrão tão bom quanto o da tua mãe? Isabel corou com o elogio, concentrando-se na preparação da erva mate com um cuidado quase ritual. Seus dedos ágeis arrumavam a bomba com a precisão de quem conhecia bem aquela arte tão gaúcha. Sabia que lá em Novo Hamburgo, quando eu era guri, começou Arthur. Minha avó dizia que o chimarrão tem que ser como a vida. Amargo no começo, mas doce no final? Gabriela riu. E é verdade, seu Arthur? Às vezes sim, Gabi, respondeu ele, trocando um olhar significativo com Isabel. Às vezes a vida nos dá umas surpresas amargas, mas no final pode ficar doce sim. Os dias foram passando e a mansão começou a ganhar uma nova energia. Isabel, livre da presença opressora de Helena, permitia-se sorrir mais, cantar baixinho enquanto trabalhava, deixar sua personalidade doce e forte transparecer naturalmente. Uma manhã, Arthur a surpreendeu dançando na cozinha ao som de uma música antiga no rádio enquanto preparava o café. Ficou ali parado na porta, observando como ela se movia com graça, completamente alheia à sua presença. Mãe! Gabriela entrou correndo na cozinha, quebrando o momento. Olha só o que eu aprendi na escola. Isabel se virou, deparando-se com Arthur na porta. Seu rosto ficou vermelho como um pimentão, mas ele apenas sorriu entrando na cozinha como se nada tivesse acontecido. Mostra para nós então, Gabi, disse ele sentando-se à mesa da cozinha com uma naturalidade que fez o coração de Isabel acelerar. A notícia da separação de Arthur e Helena correu rapidamente pelos círculos sociais de Porto Alegre. Alguns amigos mais próximos, como o casal Schaefer, mantiveram-se ao lado de Arthur, especialmente após descobrirem a verdade sobre a gravidez forjada. Tu fez o que tinha que fazer, Arthur, disse Laura Schaefer durante um jantar na mansão. Aquela mulher nunca te mereceu. O que ninguém comentava, mas todos percebiam, era como Arthur parecia mais leve, mais feliz, apesar de tudo. Seus sorrisos, antes contidos e diplomáticos, agora eram genuínos, especialmente quando estava em casa. Uma tarde, enquanto Arthur trabalhava em seu escritório, ouviu risadas vindas do jardim. Aproximou-se da janela e viu Isabel e Gabriela brincando com a mangueira, molhando as flores e uma à outra, seus rostos iluminados pela alegria do momento. Vem também, seu Arthur, gritou Gabriela ao vê-lo na janela. Por um momento, ele hesitou. O empresário respeitado de Porto Alegre brincando com a empregada e sua filha no jardim? Mas então Isabel ergueu os olhos, seu rosto radiante de felicidade, e todas as convenções sociais pareceram perder o sentido. "Ah, por que não?" murmurou para si mesmo descendo as escadas em direção ao jardim. O som das risadas ecoou pela propriedade, misturando-se com o canto dos pássaros e a brisa suave daquela tarde de outono. Em algum momento, entre os respingos d'água e as corridas pelo jardim, Arthur percebeu que estava verdadeiramente feliz pela primeira vez em muitos anos. Naquela noite, após colocar Gabriela na cama, Isabel encontrou um bilhete sobre a mesa da cozinha, escrito na letra elegante de Arthur. Obrigado por trazer vida de volta para esta casa. Ela guardou o bilhete junto ao coração, um sorriso suave em seus lábios, enquanto a lua do sul iluminava suavemente a mansão do Três Figueiras, agora um lugar muito diferente do que era alguns meses atrás. O inverno chegou a Porto Alegre, trazendo consigo aquele frio característico do sul, que fazia as pessoas se aproximarem em busca de calor. Na mansão dos Weinmann, as noites eram agora preenchidas com o aroma de chocolate quente e a atmosfera aconchegante das conversas ao redor da lareira. "Conta mais uma história, seu Arthur", pedia Gabriela, aninhada sob uma manta de lã, enquanto os três compartilhavam momentos cada vez mais frequentes de convivência familiar. "Bah, deixa eu ver." Arthur coçava o queixo pensativo. "Já contei da vez que eu me perdi nas trilhas do Caracol lá em Canela?" Isabel, sentada próxima à lareira, observava a interação entre os dois com um sorriso terno. Era impossível não notar como Arthur tinha um jeito especial com Gabriela, tratando-a como se fosse sua própria filha. As mudanças na dinâmica da casa eram sutis, mas significativas. Arthur já não tomava mais suas refeições sozinho na sala de jantar formal. Agora preferia a simplicidade acolhedora da cozinha, onde podia conversar com Isabel enquanto ela preparava os pratos.
Esse arroz de carreteiro tá melhor que o do mercado público, elogiou ele uma noite, fazendo Isabel corar até a raiz dos cabelos. Que é isso, seu Arthur? É só uma comidinha simples. Às vezes são as coisas simples que têm mais valor, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela por um momento que pareceu se estender infinitamente. Uma manhã, Arthur surpreendeu Isabel chegando com sacolas do supermercado. Sem pensar duas vezes, desceu de seu escritório para ajudá-la. Não precisa, seu Arthur, protestou ela constrangida. E por que não? Questionou ele pegando as sacolas mais pesadas. Tu sempre cuida tão bem de nós. Deixa eu ajudar também. O nós não passou despercebido por nenhum dos dois. De alguma forma, sem que ninguém tivesse planejado, eles haviam se tornado uma espécie de família. As fofocas na alta sociedade porto-alegrense não demoraram a começar. Alguns comentavam como era estranho Arthur manter Isabel e sua filha na casa após a separação. Outros, mais maldosos, insinuavam que talvez houvesse algo mais por trás daquela situação. Tu não devia ligar para o que essa gente fala, disse Laura Schaefer durante um café. Desde quando eles sabem alguma coisa sobre felicidade de verdade? Arthur apenas sorriu, agradecido pela amiga que realmente o compreendia. Na verdade, ele já não se importava mais com as aparências ou convenções sociais que antes pareciam tão importantes. Uma tarde particularmente fria, Arthur chegou em casa mais cedo e encontrou Isabel e Gabriela na cozinha, fazendo biscoitos. O aroma de canela e baunilha enchia o ambiente, misturando-se com o som das risadas das duas. "Posso me juntar a vocês?" perguntou ele, já tirando o paletó. "Claro!" respondeu Gabriela entusiasmada. "A mãe tá me ensinando a receita da avó." Por algumas horas eles se perderam na tarefa simples de fazer biscoitos. Arthur se surpreendeu com a facilidade com que Isabel o guiava, ensinando-o a sovar a massa no ponto certo, enquanto Gabriela espalhava farinha por toda parte, incluindo seu próprio nariz. Em determinado momento, seus dedos se tocaram ao alcançarem o mesmo utensílio, e uma corrente elétrica pareceu percorrer ambos. O olhar que trocaram foi carregado de algo novo, algo que já não podia mais ser ignorado. "Acho que esse ficou meio torto", comentou Arthur, tentando quebrar a tensão do momento enquanto mostrava um biscoito de formato duvidoso. Isabel riu, aquele riso cristalino que ele havia aprendido a adorar. "Não tem problema. Às vezes as coisas mais bonitas da vida não seguem um formato perfeito." Naquela noite, depois que Gabriela foi dormir, Arthur encontrou Isabel no jardim de inverno, cuidando de suas orquídeas. "Sabia que tu ia estar aqui", disse ele suavemente, aproximando-se. "As orquídeas precisam de cuidados constantes", respondeu ela sem se virar. "Como o amor?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Isabel congelou por um momento, suas mãos parando no meio do movimento de regar as flores. Lentamente, ela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Seu Arthur", começou ela, mas ele gentilmente colocou um dedo sobre seus lábios. "Não precisa dizer nada agora", murmurou ele. Só queria que tu soubesse que algumas coisas estão mudando aqui dentro." Ele tocou o próprio peito. "E que não tem nada a ver com pena ou gratidão. É algo muito mais profundo." Com essas palavras, ele se afastou, deixando Isabel sozinha com seus pensamentos e o perfume das orquídeas. No céu, a lua brilhava sobre Porto Alegre, testemunha silenciosa de um amor que florescia tão naturalmente quanto as flores daquele jardim. A primavera em Porto Alegre trouxe consigo não apenas o desabrochar das flores nos jardins do Três Figueiras, mas também uma série de eventos que mudariam para sempre a vida dos moradores da mansão. A notícia chegou numa manhã de setembro, trazida por Laura Schaefer durante um café na varanda. "Arthur, tu precisa saber de uma coisa", começou ela, seu rosto demonstrando preocupação. "A Helena, ela perdeu tudo. O Vicente abandonou ela assim que o esquema foi descoberto, e a mulher dele assumiu o controle das empresas." Arthur bebericou seu chimarrão pensativo. "E o que aconteceu com ela?" "Voltou para a casa dos pais em Gramado. Mas tem mais." Laura hesitou. "Ela está espalhando uma história diferente pela cidade, dizendo que tu a expulsou de casa quando ela estava mais vulnerável." Naquele momento,
Isabel passou pela varanda servindo mais café. E Arthur não pôde deixar de notar como ela tentava disfarçar sua preocupação ao ouvir a conversa. Deixa ela falar, respondeu Arthur, surpreendendo tanto Laura quanto Isabel. O que importa é a verdade, e quem precisa saber dela já sabe. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Arthur encontrou Gabriela sentada na escada, abraçada ao seu tablet. Que foi, Prenda? Tá com essa cara de preocupada por quê? A menina ergueu os olhos, mordendo o lábio num gesto que lembrava muito sua mãe. Seu Arthur, a dona Helena vai voltar? Ele sentou-se ao lado dela na escada, algo que jamais teria feito meses atrás. Não, Gabi. Aquela fase da nossa vida já passou. Agora a gente está construindo algo novo, algo melhor. Algo com a minha mãe? Perguntou ela com aquela perspicácia que sempre o surpreendia. Arthur sentiu seu rosto esquentar. Tu é muito esperta, sabia? Mas algumas coisas precisam acontecer naturalmente no seu tempo. Naquela noite, após o jantar, Arthur encontrou Isabel no jardim de inverno, seu refúgio favorito. Ela estava especialmente bonita sob a luz suave do ambiente, arrumando suas orquídeas com aquele cuidado que só ela sabia ter. Isabel, chamou ele suavemente. Podemos conversar? Ela se virou e algo em seu olhar fez o coração dele acelerar. Claro, seu Arthur. Primeiro, acho que já está na hora de tu parar com esse seu Arthur, né? Ele sorriu, aproximando-se. Depois de tudo que a gente passou junto... Isabel baixou os olhos, um rubor delicado tingindo suas faces. É difícil mudar certos hábitos, mas alguns hábitos precisam mudar. Ele continuou reunindo coragem. Isabel, eu preciso te dizer uma coisa que está guardada há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito de Porto Alegre e pelo bater acelerado de dois corações. Eu sei que pode parecer cedo, que as pessoas podem falar, mas a verdade é que eu nunca fui tão feliz quanto nesses últimos meses, simplesmente podendo ser eu mesmo, aqui com vocês duas. Isabel ergueu os olhos encontrando os dele. Arthur, deixa eu terminar, ele pediu gentilmente, tomando as mãos dela entre as suas. Tu e a Gabi trouxeram vida para essa casa, trouxeram alegria para os meus dias. E eu me apaixonei por ti, Isabel. Não de agora, mas de um jeito que foi crescendo aos poucos, como essas tuas orquídeas que precisam de tempo e cuidado para florescer. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Isabel, mas seu sorriso iluminava todo o ambiente. Eu também te amo, ela sussurrou, mas sempre achei que era um sonho impossível. Nada é impossível quando é verdadeiro, respondeu ele, secando uma lágrima do rosto dela com o polegar. O momento foi interrompido por um barulho na porta do jardim de inverno. Era Gabriela, ainda em seu pijama de unicórnios, com um sorriso que ia de orelha a orelha. Trilegal! Exclamou ela, correndo para abraçar os dois. Eu sabia! Eu sempre soube! Os três riram juntos, um som de pura felicidade que ecoou pela mansão. Arthur abraçou suas duas meninas, como já as chamava em seu coração, sentindo que finalmente estava completo. Mais tarde, quando Gabriela já havia voltado para a cama, Arthur e Isabel permaneceram no jardim de inverno, conversando sobre o futuro, sobre medos e esperanças, sobre amor e recomeços. Sabe, disse ele, observando as orquídeas que tanto significado tinham para eles, dizem que essas flores são como o amor verdadeiro. Precisam de paciência, dedicação e cuidado constante. Mas quando florescem, não tem nada mais bonito no mundo. Isabel sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. E agora? O que a gente faz? Agora, respondeu Arthur, beijando suavemente sua testa. Agora a gente vive nossa história, do nosso jeito, no nosso tempo. O resto a gente resolve junto. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para a mansão do Três Figueiras. A notícia do relacionamento entre Arthur e Isabel rapidamente se espalhou pela alta sociedade porto-alegrense, gerando as mais diversas reações. Alguns, como o casal Schaefer, demonstraram apoio imediato e genuíno. Outros, mais tradicionalistas, não escondiam sua desaprovação. Barbaridade como o povo gosta de se meter na vida dos outros, comentou Arthur durante um almoço em família,
fazendo Gabriela rir com sua imitação do sotaque mais carregado do interior. A maior mudança, no entanto, aconteceu dentro da própria casa. Isabel, ainda mantendo sua natureza dedicada e trabalhadora, agora ocupava um lugar diferente naquele lar. Não era mais apenas a funcionária eficiente, mas uma parceira, uma companheira que compartilhava as alegrias e preocupações do dia a dia. "Tu não precisa mais fazer tudo sozinha", insistia Arthur, enquanto a ajudava a organizar as compras do supermercado. "Podemos contratar mais pessoas para ajudar." "Eu sei", respondia ela com um sorriso, "mas algumas coisas eu gosto de fazer. Me faz sentir que estou cuidando da nossa família." A palavra família ganhava um novo significado a cada dia. Gabriela, que sempre fora uma criança observadora e madura, floresceu ainda mais com a nova dinâmica da casa. Suas notas na escola melhoraram e ela passava horas contando a Arthur sobre seus sonhos de se tornar veterinária. "O senhor, quer dizer, tu acha que eu posso mesmo?" perguntou ela uma noite, enquanto faziam a lição de casa juntos. "Claro que pode, Brenda", respondeu ele com convicção. "Tu pode ser o que quiser na vida. E eu e tua mãe vamos estar sempre aqui para te apoiar." Uma tarde, enquanto Arthur trabalhava em seu escritório, ouviu uma comoção vinda do jardim. Ao se aproximar da janela, viu Isabel e Gabriela aos prantos, abraçadas. Seu coração disparou de preocupação, mas logo percebeu que eram lágrimas de alegria. "Arthur! Arthur!" chamou Isabel, correndo em sua direção assim que o viu. "A Gabi!" Ela ganhou o primeiro lugar na feira de ciências da escola. O projeto, uma apresentação sobre o cuidado com orquídeas, tinha sido desenvolvido com a ajuda de ambos, o conhecimento prático de Isabel e o apoio técnico de Arthur na parte de pesquisa. "Isso merece uma comemoração", declarou ele, abraçando as duas. "Que tal um jantar especial no Copacabana?" O restaurante tradicional de Porto Alegre, com sua vista privilegiada para o Guaíba, foi palco de uma noite especial. Arthur observava com o coração cheio de amor como Isabel e Gabriela se maravilhavam com o pôr do sol refletido nas águas do rio, seus rostos iluminados pela felicidade do momento. Foi ali, enquanto saboreavam um pudim de leite tradicional da casa, que Arthur fez o pedido que mudaria definitivamente suas vidas. "Isabel", começou ele, sua voz tremendo levemente de emoção, "eu sei que pode parecer muito rápido para algumas pessoas, mas para mim parece que esperei a vida inteira por esse momento." Gabriela prendeu a respiração, seus olhos arregalados de expectativa, enquanto Arthur tirava uma pequena caixa de veludo do bolso. "Tu e a Gabi já são minha família no coração. Agora eu queria que fossem também no papel. Tu aceita casar comigo?" O anel era simples e elegante, com uma pequena orquídea esculpida em ouro branco, uma homenagem ao lugar onde seu amor havia florescido. Isabel cobriu a boca com as mãos, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. "Sim", sussurrou ela. "Claro que sim." Gabriela pulou de sua cadeira, abraçando os dois com toda a força que seus pequenos braços permitiam. "Agora sim, a gente vai ser uma família de verdade." Os outros clientes do restaurante, tocados pela cena, começaram a aplaudir espontaneamente. Laura Schaefer, que por coincidência jantava em outra mesa, ergueu sua taça em um brinde silencioso, seus olhos brilhando de emoção. De volta à mansão, enquanto Gabriela dormia sonhando com o vestido que usaria no casamento, Arthur e Isabel caminhavam de mãos dadas pelo jardim de inverno. "Sabe", disse ele, parando em frente às orquídeas que tanto significado tinham em sua história, "dizem que essas flores são um símbolo de amor puro e refinado." Isabel sorriu, tocando delicadamente uma das pétalas. "E também de força", completou ela. "Elas parecem tão delicadas, mas são mais fortes do que aparentam. Como tu." Arthur a puxou para perto, beijando suavemente seus lábios. "Como nós." A lua de Porto Alegre brilhava sobre eles, testemunha silenciosa de um amor que havia superado preconceitos e convenções sociais. Na mansão do Três Figueiras, as orquídeas de Isabel continuavam a florescer, assim como o amor que havia transformado aquela casa em um verdadeiro lar. O verão porto-alegrense estava particularmente agradável naquela manhã de dezembro,
quando os preparativos para o casamento começaram a tomar forma na mansão do Três Figueiras. Diferente das ostentosas festas que Helena costumava organizar, Isabel e Arthur optaram por uma celebração íntima e significativa no jardim da casa. "Mãe, olha só que tri esse vestido", exclamou Gabriela, folheando uma revista de noivas enquanto tomavam café da manhã na cozinha. Isabel sorriu, ainda se adaptando à ideia de que em breve seria a senhora Weinman. "Tu vai ficar linda em qualquer vestido", garantiu Arthur, entrando na cozinha e beijando suavemente a testa de sua noiva. "Mas primeiro vamos resolver uma coisa importante." Ele estendeu alguns papéis sobre a mesa. Eram os documentos para a adoção oficial de Gabriela. "Se vocês duas concordarem, quero que sejamos uma família em todos os sentidos." Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas. "Tu quer mesmo ser meu pai? De verdade?" "Mas bah, prenda! Tu já é minha filha no coração faz tempo", respondeu ele emocionado. "Agora só vamos oficializar o que já sabemos." Isabel observava a cena com o coração transbordando de amor. Sua vida havia mudado tanto nos últimos meses que às vezes parecia um sonho. No entanto, a realidade era ainda mais doce que qualquer sonho que já tivera. Os preparativos para o casamento mobilizaram não apenas a família, mas também os amigos mais próximos. Laura Schaefer tornou-se uma presença constante na mansão, ajudando com os detalhes da cerimônia. "Vocês precisam ver a decoração que encontrei", comentou ela numa tarde, mostrando fotos de um arranjo delicado de orquídeas e flores nativas do Rio Grande do Sul. "Vai combinar perfeitamente com o jardim." Arthur fez questão de envolver Gabriela em todas as decisões, desde a escolha do bolo até a música que tocaria na cerimônia. A menina levava sua missão de organizadora assistente com uma seriedade adorável. "Tu acha que a gente podia ter um cachorrinho na festa?" perguntou ela durante um jantar. "Ele podia levar as alianças." "Por que não?" respondeu Arthur, trocando um olhar cúmplice com Isabel. "Na verdade, acho que já está na hora dessa casa ter um mascote." No dia seguinte, para a surpresa de Gabriela, eles visitaram um abrigo de animais em Porto Alegre. Voltaram para casa com Thor, um vira-lata caramelo que conquistou o coração dos três instantaneamente. "Agora sim a família está completa", declarou Gabriela enquanto ensinava Thor a sentar no jardim. Uma semana antes do casamento, Isabel encontrou uma carta anônima na caixa de correio. Seu coração gelou ao reconhecer a caligrafia de Helena, mas o conteúdo a surpreendeu. Era um pedido de desculpas, não muito caloroso, mas sincero. "Ela deve ter aprendido alguma coisa com tudo isso", comentou Arthur quando Isabel mostrou a carta. "Mas o importante é que agora a gente está escrevendo nossa própria história." O vestido de noiva escolhido por Isabel era simples e elegante, com pequenas orquídeas bordadas na barra, uma homenagem ao jardim de inverno onde seu amor havia florescido. Gabriela ajudou a escolher seu próprio vestido de dama de honra, um modelo azul claro que combinava com seus olhos. "Sabe, mãe", disse ela enquanto ajudava Isabel a experimentar o vestido, "eu sempre soube que o seu Arthur era diferente. Desde o primeiro dia, quando ele me deixou tomar café na cozinha com vocês." Isabel abraçou a filha, emocionada. "Tu sempre foi muito esperta, minha prenda, mais do que todos nós." Na véspera do casamento, enquanto organizavam os últimos detalhes, Arthur encontrou Isabel no jardim de inverno, cuidando de suas orquídeas como sempre fazia quando estava nervosa. "Nervosa, futura senhora Weinman?" provocou ele carinhosamente. "Um pouco", admitiu ela, virando-se para encará-lo. "Às vezes ainda parece que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho." Arthur a puxou para perto, beijando suavemente seus lábios. "Não é sonho. É mais real que tudo que já vivi antes. Tu e a Gabi são a família que eu sempre quis ter." Naquela noite, a mansão do Três Figueiras parecia vibrar com a expectativa do dia seguinte. Thor dormia aos pés da cama de Gabriela, que não conseguia parar de sorrir pensando na cerimônia. Isabel, em seu antigo quarto pela última vez, olhava pela janela as luzes de Porto Alegre, seu coração cheio de gratidão e amor. Arthur, em seu escritório, finalizava uma surpresa especial para suas duas meninas. As escrituras da casa e da empresa estavam sendo atualizadas para incluir os nomes de Isabel e Gabriela.
Não era apenas um casamento que celebrariam no dia seguinte, mas o início oficial de uma nova família, construída sobre alicerces de amor verdadeiro, respeito e honestidade. O dia amanheceu com aquele brilho especial que só o verão de Porto Alegre sabe oferecer. O jardim da mansão Weinmann havia se transformado em um cenário de conto de fadas, com orquídeas e flores nativas decorando cada canto, criando um caminho natural até o altar improvisado sob a maior figueira do terreno. Gabriela acordou antes do sol, sua animação transbordando enquanto corria pelos corredores, com Thor em seus calcanhares. O cachorro, já perfeitamente adaptado à família, carregava orgulhosamente em sua coleira a almofadinha com as alianças. "Calma, prenda!" riu Laura Schaefer, que chegara cedo para ajudar nos preparativos. "Ainda temos algumas horas até a cerimônia." No quarto principal, Isabel era ajudada por sua mãe, Dona Jurema, que viera especialmente de São Leopoldo para o casamento. Enquanto arrumava o cabelo da filha, a senhora não conseguia conter as lágrimas. "Quem diria, minha filha? Tu merece toda essa felicidade." Isabel sorriu através do espelho, seu coração transbordando de emoção. O vestido simples, mas elegante, realçava sua beleza natural, e as pequenas orquídeas em seu buquê combinavam perfeitamente com as flores bordadas na barra do vestido. Arthur, em seu escritório, ajeitava pela 10ª vez a gravata quando ouviu uma batida na porta. Era Gabriela já vestida de dama de honra, seus olhos brilhando de expectativa. "Tá nervoso, pai?" perguntou ela. A palavra pai, soando tão natural que fez os olhos de Arthur marejarem. "Um pouquinho", admitiu ele, abraçando sua agora oficialmente filha. "Mas é aquele nervoso bom, sabe? De quando a gente sabe que algo muito especial vai acontecer." Os convidados começaram a chegar, enchendo o jardim com vozes alegres e expectantes. Era uma cerimônia pequena, apenas com amigos verdadeiros e família próxima. O juiz de paz, um senhor simpático que conhecia Arthur há anos, já aguardava sob a figueira. Quando a música começou a tocar, uma versão suave de Querência Amada no violão, todos se viraram para ver Gabriela caminhando pelo corredor de flores, espalhando pétalas brancas, seguida por Thor, que surpreendentemente mantinha sua postura digna de pajem. E então, Isabel surgiu. Arthur sentiu seu coração parar por um momento ao vê-la caminhando em sua direção. Ela estava radiante, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade contidas, seu sorriso iluminando todo o jardim. "Tu tá linda", sussurrou ele quando ela chegou ao altar, sua voz embargada pela emoção. A cerimônia foi simples e emocionante. Thor cumpriu sua missão com perfeição, entregando as alianças no momento certo, arrancando sorrisos de todos os presentes. Gabriela, ao lado dos pais, não conseguia conter sua alegria. Após os votos tradicionais, Arthur surpreendeu a todos sacando um papel do bolso. "A Isabel", começou ele, sua voz firme apesar da emoção. "Quando tu entrou na minha vida, eu estava vivendo uma mentira. Tu me ensinou o que é amor verdadeiro, não com palavras, mas com ações, com teu cuidado, tua dedicação, tua honestidade. Tu e a Gabi transformaram uma casa vazia em um lar cheio de amor. Por isso," ele fez uma pausa, desdobrando o documento. "Isso aqui é a escritura da mansão e parte das ações da empresa, agora no nome de nós três. Porque essa família que a gente construiu é a coisa mais valiosa que eu tenho." Não havia um olho seco no jardim. Isabel, emocionada demais para falar, apenas o beijou, selando não apenas seu casamento, mas a união de uma família que havia se formado da maneira mais inesperada e verdadeira possível. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Os convidados se deliciaram com pratos típicos gaúchos e até mesmo Thor ganhou um prato especial preparado pela cozinheira. Gabriela dançou com Arthur, pisando em seus pés enquanto ele a girava pela pista improvisada, ambos rindo de pura felicidade. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Porto Alegre com tons de laranja e rosa, Isabel e Arthur se encontraram novamente no jardim de inverno, seu lugar especial. As orquídeas, testemunhas silenciosas de sua história de amor, pareciam mais vibrantes que nunca. "Feliz, senhora Weinmann?" perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto observavam o pôr do sol. "Mais do que jamais imaginei ser possível", respondeu ela,
virando-se para encará-lo. Nossa história não começou como um conto de fadas, mas terminou melhor que qualquer conto de fadas, completou Gabriela, juntando-se a eles com Thor ao seu lado. Porque é de verdade. A família se abraçou enquanto as últimas luzes do dia douravam o jardim. A mansão do Três Figueiras, antes um símbolo de aparências e mentiras, agora era verdadeiramente um lar, onde o amor havia florescido da maneira mais inesperada e bela, como as orquídeas que Isabel tanto amava. E assim, sob o céu de Porto Alegre, uma nova família celebrava seu começo, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que a felicidade mais genuína muitas vezes nasce nos lugares mais improváveis, como uma delicada orquídea que brota entre as pedras, desafiando todas as expectativas para criar algo extraordinariamente belo.